fogo e eu sacrifício sou. Tu professo Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus,
Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim, e crede sobre mim. Creio sim, e tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim, e crede sobre mim. Creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, oh, creio sim, e crede sobre mim. Eu creio sim, oh, creio sim, oh, eu creio sim, e crede sobre mim. Eu creio sim. Graças a Deus, graça e paz a todos, um bom dia, né? Aqui é o pastor Douglas, do Ministério Luz para os Povos de Brodowski. Nós estamos iniciando mais uma live, né? Nesse domingo pela manhã, no culto da busca pelo Espírito Santo. Hoje Deus tem algo maravilhoso para falar com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração.
em nome de Jesus. E eu gostaria de iniciar aqui falando sobre uma parte muito importante do nosso trabalho aqui, né, do trabalho da igreja, que é sobre os dízimos e as ofertas. Amém? Graças a Deus, eu quero agradecer a todos os membros do nosso ministério que têm comparecido, que têm sido fiel. Eu acredito que você também aí na sua casa, de repente você é uma pessoa que não faz parte do meu ministério, mas que está sendo fiel à sua igreja. De repente você é uma pessoa que não vai à igreja nenhuma, mas precisa aprender sobre isso, sobre mais, tem curiosidade, tem interesse em aprender sobre dízimos e oferta. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 8, 9, diz o seguinte: pois conhecereis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos através da sua pobreza. Amém, irmãos? Muito importante isso. 2 Coríntios 8, 9. Diz que o Senhor Jesus, ele sendo pobre, ele sendo miserável, ele sendo rico, riquíssimo, ele se tornou pobre, ele se tornou miserável, para que nós, através da sua pobreza, através das suas circunstâncias, viéssemos a ser ricos nele. Viéssemos ter parte com ele na riqueza. Viéssemos ter parte com ele em tudo que ele tem. A palavra de Deus diz assim, que nós somos seus conservos. Falando assim que nós somos seus conservos. E através, né? Todos aqueles que trabalham com Deus, nós estamos participantes da glória de Deus. Nós somos participantes da glória de Deus. Em tudo. Mas para isso, nós precisamos trilhar os mesmos caminhos que o Senhor Jesus trilhou. É muito fácil para a gente desejar as bênçãos de Deus, do abençoador. Mas nós temos que entender também que tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: se realmente me amas, tome a sua cruz e me siga. Hoje é manhã de Páscoa, manhã de ressurreição. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Nós fazemos isso como memorial. O nosso Senhor Jesus já ressuscitou há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás. Há exatamente 2020 anos atrás. Ele ressuscitou. Porém, ele deixou um legado para a gente. Nós queremos ser participantes da bênção do Senhor, então nós temos que entender que nós também temos que ser participantes de todo o trabalho do Senhor. É muito fácil eu chegar aqui e falar de bênção, que você vai ser abençoado, que você vai ser grandemente abençoado. Vai comer do melhor dessa terra. Mas eu tenho que ser franco com você. Para que você chegue a esse estágio, você tem que passar pelos estágios que Jesus passou. Ele foi fiel a Deus. Na verdade, ele não veio aqui cumprir a sua vontade. Ele veio fazer, sim, cumprir a vontade do Pai dele que estava no céu. Quantas vezes ele não repetiu isso? Se você ler o Evangelho de João, você vai encontrar isso várias vezes, principalmente no capítulo 6. Onde ele fala que ele não veio aqui cumprir a vontade dele, mas sim a vontade do Pai dele, que está no céu. Então nós temos sim que tomar nossa cruz e seguir Jesus. A obra do Senhor que está aqui na terra depende de mim e depende de você. Depende de nós. A obra de Jesus. Eu não conheço uma obra cristã evangélica que recebe algum benefício do governo, algum benefício mensal do governo. Não existe. Todas as igrejas que estão abertas hoje, que estão com suas portas abertas, é mantida pelos membros, pelos fiéis. Então por isso que eu disse no início que essa parte é muito importante. E eu preciso ensinar isso. O pastor, ele precisa ensinar isso em todos os cultos. Porque todos os cultos tem uma pessoa diferente vendo, e ouvindo, e aprendendo. Foi assim que eu aprendi. Eu demorei muito para entender sobre dízimos e ofertas. Eu frequentei a igreja por alguns anos.
Eu até dizimava, eu até ofertava, mas eu fazia assim meio que sem entender, sem saber o que eu estava fazendo. Até o dia que uma palavra muito forte, muito dura, na verdade um choque de realidade que eu recebi, que me machucou, gerou em mim um entendimento sobre dízimos e oferta. E a partir de então, mesmo já sendo praticante nessa área, mas sem entender muito, de repente você se encontra na mesma situação que eu me encontrava, de você ser até dizimista, diante dos olhos das pessoas, você é uma pessoa fiel, você parece, aparentemente entende, você é dizimista, você é ofertante, mas no fundo você não entende muito bem, nem o que você está fazendo. Assim eu era. Até o dia que essa palavra que me impactou, que doeu, que machucou, gerou em mim como uma ostra. A ostra, para poder gerar uma pérola, ela é machucada. Ela precisa ser machucada por um grão de areia. E a partir daquele grão de areia, a partir daquela partícula, ela começa a formar a pérola. Da mesma maneira que tem muitas pessoas que precisam ser machucadas para poder entender, para poder ser gerado dentro dela uma pérola. Essa pérola do entendimento, principalmente nessa área do dízimos e oferta. E saber o quanto o nosso Senhor precisa da nossa fidelidade nessa área. O nosso Deus não depende do seu dinheiro ou do meu dinheiro. Mas a obra de Deus precisa, sim, da nossa fidelidade. A nossa fidelidade a Deus nessa área é muito importante. Como eu disse, o nosso Senhor Deus, ele não depende. Ele precisa. Nós não precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. É diferente. Então eu gostaria de apresentar os dízimos e oferta, a fidelidade, né? Nessa semana, recebi aqui os dízimos e oferta dos membros, vieram trazer aqui, né? Têm sido fiéis, graças a Deus, temos conseguido pagar, cumprir os nossos compromissos, temos conseguido manter os nossos compromissos, mesmo nessa situação, graças a Deus, graças à fidelidade do povo de Deus, a fidelidade desses membros, dessas pessoas que independente da situação, da circunstância, não estão negando Jesus, não estão deixando de cumprir com a sua fidelidade a Deus. Eles vêm diante do Senhor, eles clamam ao Senhor, eles buscam por suas bênçãos, né? Mas eles também fazem a sua parte. Eu quero apresentar a Deus em nome de Jesus. Se você tem aí na tua casa, agora, algo para oferecer a Deus, de repente, para oferecer na tua igreja, e de repente nesse momento não está vendo uma live, mas você está nos acompanhando, coloca na sua mão, pegue na sua mão aquilo que você tem de melhor para oferecer ao Senhor. Se é o dízimo, se é a oferta, em nome de Jesus, pegue na sua mão. Se está difícil, se está longe, não tem importância. Represente, levante a sua mão para o alto agora, no lugar onde você está. E vamos orar. Eu quero orar. Eu quero apresentar a Deus a sua fidelidade, mesmo que em sentido espiritual, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Assim como essas pessoas que estão sendo representadas aqui por esses envelopes, né, onde eles colocaram a sua fidelidade, também vão ser abençoados em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu agradeço nesse momento, meu Deus, pela fidelidade deste povo, meu Pai, deste homem, dessa mulher, desse jovem, desse senhor, dessa senhora, meu Deus, que de inteiro coração, mesmo, meu Pai, mediante, meu Pai, situação, meu Pai, eles estão, meu Pai, se mantendo fiéis diante do Senhor. Meu Pai, eles não permitem, meu Pai, por mais, meu Pai, que as portas estão fechadas, eles não permitem, meu Pai, que as portas se fecham, meu Pai, definitivamente. Meu Deus, são pessoas que amam a sua obra, são pessoas que amam as suas vidas em Cristo, são pessoas que amam, meu Pai, o Senhor, que amam a sua salvação, que amam, meu Deus, a glória do Senhor, aonde elas um dia desejam, meu Pai, são desejosos, meu Pai, estar, meu Pai, nesse momento. Eu apresento, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra, repreenda, meu Deus, o devorador, meu Pai, todo o espírito, meu Deus, contrário, meu Pai, à tua prosperidade, todo o espírito, meu Pai, que vem trabalhar, meu Deus, que venha trabalhar, meu Pai, meu Deus, de contra, meu Deus,
a prosperidade, meu Pai. Oh, meu Deus, a vida, meu Pai, a vida, meu Deus, regalada. De repente essa pessoa trabalha tanto, meu Deus, e segundo o seu trabalho, era para ter uma vida muito melhor, andar num carro melhor, viver numa casa melhor, ter uma vida melhor, comer do bom e do melhor, mas infelizmente, por conta, meu Deus, de demônios, meu Deus, de espírito, de encosto, meu Pai, que se aglomeraram, que acamparam em suas vidas, meu Pai. Eles não conseguem, meu Pai, desfrutar do melhor dessa terra. Meu Deus, então nesse momento eu amarro, eu neutralizo todo o poder das trevas que possa estar, meu Pai, trabalhando contra a vontade de Deus, contra a vontade do Senhor, porque a tua palavra diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, que é pensamento de bênção e não de maldição. Então, meu Pai, nós sabemos que o Senhor, meu Pai, tem o melhor para nós. A tua palavra diz lá no Salmo 139 que desde de quando nós estávamos, meu Pai, no ventre da nossa mãe, o Senhor, meu Pai, já tem escrito a nossa história de vitória. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem, meu Pai, acumulado para essa pessoa, venha ser recaído, venha ser, meu Deus, oh meu Deus, jorrado sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Abre os céus, meu Pai. Receba, meu Pai, a fidelidade do teu povo e também, meu Pai, da mesma maneira que ela está dando condição ao Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, abençoá-la grandemente em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. E quantos creem, digam amém. E digam também graças a Deus. Amém, pessoal? Estamos aqui em mais uma manhã. Estamos aqui em mais uma manhã para recebermos a palavra de Deus. Recebermos a palavra advinda por intermédio, advinda de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus, que é a força do poder de Deus. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria, neste momento, após ter orado pelos dízimos e ofertas, fazer uma breve oração sobre a palavra que o Senhor tem para nós. Nós vamos começar hoje lendo um versículo muito importante que está lá em Efésios. Livro de Efésios, capítulo 6. Eu vou caçar aqui, mas vai estar mostrando ali também na tela. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Se não me falha a memória. Isso, está aqui. Eu gostaria de ler e te ensinar, mas antes nós vamos fazer uma breve oração a Deus, porque o que Deus tem para revelar para nós hoje, o que Deus tem para nos trazer hoje é algo muito grande, é algo muito importante e que todos nós precisamos estar inteirados. Então eu gostaria que você, onde você estiver, incline a sua cabeça, feche seus olhos, em reverência à palavra de Deus, não porque eu estou pedindo, não porque eu estou mandando, mas em reverência à palavra de Deus, que é santa e eficaz em nossas vidas. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, neste momento, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela honra de poder estar aqui, meu Pai, ministrando, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, a palavra do Senhor, por intermédio, meu Pai, da live, meu Pai, por intermédio das vias da internet. Meu Deus, espero estar chegando na casa dessas pessoas, meu Pai, espero estar sendo muito bem-vindo, meu Pai, nesses lares, meu Deus, aonde, meu Pai, a Tua palavra será ministrada, será apregoada a esses corações, meu Pai. Eu estou levando as boas novas. A Tua palavra diz, meu Pai, quão bonitos são os pés daqueles que levam o Evangelho. Eu espero nesse momento, meu Pai, está sendo, meu Deus, uma resposta de oração para essas vidas, para essas pessoas. Que a Tua resposta, meu Pai, venha, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, de encontro à necessidade dessa pessoa, por intermédio dessa palavra que será pregada, para a honra e glória do nome do Senhor. Meu Deus, eu sei que sou falho, sou um miserável pecador, mas, meu Deus, eu sei também que o Senhor é comigo. Eu sei que a Tua palavra, meu Deus, está em mim. A Tua palavra diz, meu Deus, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O pecado está no mundo. O Senhor está em mim.
maior é o Senhor, maior é a tua palavra, e eu fico com o Senhor. Meu Deus, toda a honra, toda a glória, meu Deus, por essa obra seja dada ao Senhor, porque sem o Senhor eu nada posso fazer, assim como diz a tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, mais uma vez eu te agradeço pela honra de poder estar aqui. Poderia ser outro, meu Pai, no meu lugar, mas o Senhor escolheu a mim. E eu espero, meu Deus, poder cumprir, meu Pai, segundo a tua vontade, meu Pai. Tudo que o Senhor, meu Deus, nos propôs nessa manhã. Que seja a tua palavra, meu Pai, na minha boca, que seja o teu Espírito, a força do teu poder, meu Pai, em mim, agindo em prol, meu Pai, dessas pessoas que estão ouvindo, meu Pai, para libertar essas pessoas em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Receba a nossa adoração, receba a nossa dedicação. Eis-nos aqui, meu Pai. Eis-me aqui para poder, meu Deus, ministrar, e eis-nos aqui para poder ouvir, meu Pai, e aprender mais de Ti. E quantos crerem, digam graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então está escrito. Vamos lá. Assim está escrito. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Nos demais, tem algumas traduções que diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que quer dizer essa frase? Quer dizer o seguinte, contudo, busquem força na palavra que liberta e no Espírito Santo de Deus. Contudo, busquem força na palavra que liberta e no Espírito Santo de Deus. Porque podemos ver que fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é a palavra, assim como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 14. E também lá em Apocalipse 19:13, diz que Jesus é a palavra de Deus. Né? Estava vestido numa veste salpicada de sangue e o nome pelo que se chamava era a palavra de Deus. Contudo, busquem força na palavra de Deus, na palavra que liberta e no Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, irmão. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos estar inteirados da palavra de Deus. Porque muitos são os versículos que lemos. Às vezes eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 2, 3, 7, 10, 20 vezes. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 20 vezes inteira, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E se você perguntar alguns versículos para as pessoas, ela não vai saber te explicar. A própria palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito de Deus é o que vivifica a palavra em nós. É que nos dá vida através da palavra. Não adianta eu ler 50 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e não entender a essência da palavra de Deus. Que só pode ser revelada através do Espírito Santo de Deus. A força do poder de Deus. Só o Espírito Santo de Deus, só a força do poder de Deus pode te fazer entender a palavra de Deus. Pode te revelar a palavra de Deus. Não há outra coisa. É lógico, é muito importante nos dedicarmos, lermos a Bíblia, é muito importante. A própria palavra diz, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. A própria palavra de Deus nos adverte assim. Porém, não adianta eu apenas ler por ler. Eu apenas começar a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só para falar que eu li a Bíblia inteira. Só para ter dentro de mim a certeza de que alguém perguntar para mim, sim, eu já li a Bíblia inteira. E não foi uma vez só. Todo ano eu leio a Bíblia inteira. Eu tenho aqui um esquema, de estudo que dentro de alguns meses eu consigo ler a Bíblia inteira. Eu já cheguei a ler a Bíblia inteira, em um ano ler a Bíblia inteira 2 vezes. Do que adianta, irmão? Me fala para mim, você que já leu a Bíblia inteira 1, 2, 3, 7, 10 vezes, fala para mim do que te adiantou? Não vou falar que você não adquiriu algum conhecimento. Com certeza. Não tem como você ler e não adquirir algum conhecimento. Mas é algum conhecimento. Mas e o conhecimento real? O conhecimento espiritual? E a essência
conhecimento. Você recebeu? Por acaso você sabia que você que leu a Bíblia 2, 3, 10, 20 vezes, você sabia que a força que fortalecemos no Senhor, o Senhor é a palavra de Deus? Você sabia que a força do poder de Deus é o Espírito Santo? Será que você sabia que a força do poder de Deus é o Espírito Santo de Deus? Será que por acaso isso foi te revelado pela força que você tinha de ler? A tua leitura normal, a tua leitura comum te revelou que a força do poder de Deus é o Espírito Santo? Eu duvido que uma leitura comum possa te revelar uma coisa dessa. Só o Espírito Santo revela uma coisa dessa. Eu não estou dizendo aqui que é errado a pessoa ler a Bíblia de capa a capa, de maneira nenhuma. Se você puder ler a Bíblia inteira todos os anos, seria muito importante. E eu mesmo admiro muito quem tem esse potencial, quem tem esse desprendimento, essa disposição de ler a Bíblia de capa a capa. Só que, porém, irmãos, não basta a gente ler a Bíblia de capa a capa e não prezarmos, nos voltarmos para o Espírito Santo de Deus, que é a essência de Deus, que é a força do poder de Deus. Não adianta, a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Assim diz a palavra de Deus. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é muito importante. Um exemplo muito grande disso, irmão. Estou falando, mas está falando de ler e tal. Sim, irmão. O que eu estou falando é o seguinte. É importante ler. Eu leio muito a Bíblia. Eu tenho que ler. Eu preciso ler a Bíblia. Não tem como eu fazer o meu trabalho em Deus sem ler a palavra de Deus. Não tem como. É praticamente impossível. Ser pastor sem ler, sem conhecer a palavra de Deus. Mas eu tenho algo aqui muito sério para te revelar. Mas antes de revelar isso para você, eu preciso te dizer que, para quem não me conhece, eu sou escritor. Inclusive, terminei de escrever um livro muito importante sobre o Espírito Santo. Inclusive, o que eu estou pregando hoje, através da palavra de Deus, é algo que eu citei muito nesse livro que eu terminei de escrever. Eu já tenho mais de 20 livros escritos. E não é libreto, é livro grande, de mais de 200 páginas, mais de 160 páginas. É tudo livros grandes. Costumo escrever livros em série. Eu não estou falando isso aqui para me enaltecer, não é nada disso. Estou querendo te explicar uma coisinha, você vai entender. Eu já escrevi mais de 20 livros grandes, livros em séries. Já escrevi sobre paternidade espiritual, já escrevi sobre libertação espiritual, já escrevi sobre a igreja, sobre comportamento de igreja, já escrevi sobre dinheiro, já escrevi sobre os discípulos, os apóstolos, eu já escrevi sobre educação sexual, libertação sexual, eu já escrevi sobre comportamento, já escrevi livros para mulheres, já escrevi sobre comportamento em cima do altar, diversos livros. Sobre conduta, em vários aspectos, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Eu nunca li a Bíblia de capa a capa. Eu nunca li a Bíblia inteira. Eu não estou falando isso para poder incentivar aqueles que não leem, têm preguiça, que não querem ler. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para vocês que, independente de você ler a Bíblia de capa a capa, se você não tomar o cuidado de conservar o Espírito Santo dentro de você, se você não tomar o conhecimento de que o Espírito Santo é a força do poder de Deus, não vai adiantar nada isso na tua vida. Eu conheço pessoas que já me revelou, que já leu a Bíblia 7, um leu a Bíblia 7, o outro já leu a Bíblia 10 vezes. E nenhum dos dois estão na presença de Deus hoje. Nenhum dessas duas pessoas que já me disse que realmente leu, eu sei que leu, a Bíblia 7 vezes inteira, de capa a capa, 10 vezes inteira de capa a capa, estão na presença de Deus. Nenhum dos
os dois estão na presença de Deus? Estão fora do caminho do Senhor? Do que adiantou ter lido tanto? Do que adiantou falar para os outros que já leu a Bíblia inteira? De que adianta? Eu mesmo já me constrangi me deparando com moradores de rua, com mendigos, que na hora que eu fui falar do amor de Deus para eles, em meio ao evangelismo, eles falaram muito mais para mim do que eu para eles. E eu me senti como constrangido de ver que eles sabiam muito mais que eu. Porém, eu não sabia tanto quanto eles, mas eu estava no caminho e eles estavam no caminho da perdição. Estavam fora do caminho do Senhor. Quantas pessoas que você vê aí agindo errado, fazendo coisa errada, você vai falar do amor de Deus para eles, você vai falar de Jesus para eles, você vai mencionar o evangelho para eles, eles te dão um show da palavra de Deus. Mas do que adianta isso? Do que adianta você ter a palavra em letra, mas não ter o Espírito Santo dentro de você para transformar a sua vida? Você tem palavra para impressionar as pessoas, mas você não tem o Espírito Santo para transformar a sua própria vida. Do que adianta? Do que adianta eu mostrar para os outros que eu sou uma coisa que, na verdade, eu não tenho o Espírito Santo? Eu não tenho. Eu nunca me preocupei em preencher o vazio que existe dentro de mim com o Espírito Santo. Uma coisa é certa, irmão. Nós somos um campo. E se esse campo não for ocupado pelo Espírito Santo, vai ser ocupado por outro Espírito. Faça uma alta análise da tua vida e se pergunte a si mesmo: que Espírito que tem ocupado o meu íntimo? Um Espírito tem que ocupar. Cabe a nós decidirmos se vai ser o Espírito Santo ou se vai ser um outro espírito estranho. Tem pessoas aí com um espírito estranho achando que está com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem as suas características. Você tem que ver se você encontra algumas dessas características em você, para você poder falar que você realmente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando está na vida de uma pessoa, ele gera frutos. Benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. São os frutos do Espírito Santo. Bondade, alegria, fé. Os frutos do Espírito Santo que são gerados em nós através do Espírito Santo. Do que me adianta ler a Bíblia tantas vezes e não ter a responsabilidade, e não ter o respeito, e não ter o temor de realmente adquirir conhecimento para a obra de Deus, para salvar vidas? Porque uma coisa é certa: o Espírito Santo jamais vai te levar a conhecer a palavra de Deus se não for para ser usado para a obra de Deus. Se não for para ele te usar. O Espírito Santo jamais vai conseguir, o Espírito Santo jamais vai conseguir te levar a ter um entendimento se não for para ser usado por ele mesmo. Quem está entendendo? Vamos ler mais uma vez, antes de passar para o outro versículo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Que quer dizer: contudo busquem força na palavra que liberta e no Espírito Santo de Deus. Isso é o que quer dizer esse versículo, verso 6,10. Vamos para o outro versículo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo esse que se encontra lá em Lucas 12:49. Olha só, isso é uma frase que Jesus disse aos seus, quando ainda estava sobre a terra. Se encontra lá em Lucas 12, versículo 49. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e quanto eu desejaria que já estivesse aceso. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e quanto
quanto eu desejaria que já estivesse aceso. Lucas 12, 14. Que quer dizer, ou seja, eu vim preceder e lhes trazer o Espírito Santo. E quanto eu desejaria que ele já estivesse ardendo dentro de vocês. Vamos ler mais uma vez. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E quanto eu desejaria que já estivesse aceso. Ou seja, eu vim preceder e lhes trazer o Espírito Santo. E o quanto eu desejaria que ele já estivesse ardendo dentro de vocês. Irmão, quanto? Você acha que a obra de Deus, por intermédio de Jesus aqui na terra, foi em vão, foi à toa? Ele nos veio, assim como João Batista veio preceder Jesus, Jesus veio preceder o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, ninguém pode ser salvo. Jesus veio trazer a salvação por intermédio do Espírito Santo. Quem vai conseguir ser salvo se não tiver o Espírito Santo? Sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Como você imagina você sendo salvo, você sendo arrebatado sem o Espírito Santo? Sem o selo do Espírito Santo. Como que você imagina orando a Deus e Deus recebendo a sua oração, se essa sua oração não tem o selo do Espírito Santo? Quando você vai emitir um recado, você precisa de um selo. Antigamente nós íamos escrever uma carta, para a carta poder ser endereçada e chegar no endereço sem problema, sem desvio, ela precisava ser selada. Certo ou não? Ela precisava ser selada. Da mesma maneira, as nossas orações, ela precisa ser selada para chegar até Deus. E o selo é do Espírito Santo. Uma oração sem o selo do Espírito Santo, sem a garantia, ele é o penhor, ele é a garantia. A palavra de Deus diz que ele é o paraclito. A nossa garantia, ele é o paraclito, o nosso consolador, ele é o paraclito, o nosso advogado. Sem o paraclito, sem o selo do Espírito Santo, não tem como as nossas orações se chegarem até Deus. Elas vão ser desviadas, elas vão chegar lá nas regiões celestiais, onde estão as potestades. Tem os principados, as potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Os dominadores desse mundo tenebroso, as potestades e os principados. Você acha que a tua oração, sem o poder, sem a força do poder de Deus, sem o selo do Espírito Santo, vai conseguir atravessar os dominadores desse mundo tenebroso, as potestades do ar e os principados? Você que tem feito tantas orações aí achando que Deus está te ouvindo, está recebendo, você já está desanimando de ficar na igreja porque Deus não ouve as tuas orações. Ele não ouve e nunca vai ouvir. Porque de repente as tuas orações estão sendo endereçadas sem selo, não estão sendo seladas pelo Espírito Santo. Jesus disse, eis que vim preceder e lhes trazer o Espírito Santo. E o quanto eu desejaria que ele já estivesse ardendo dentro de vós. Como que Jesus, ele espera, ele almeja que o Espírito Santo já esteja queimando dentro de você. E você está dentro da casa de Deus e você não se preocupa com o Espírito Santo, você não se preocupa em ser cheio do Espírito Santo, você não se preocupa em ser usado pelo Espírito Santo, você nem menciona o Espírito Santo na tua vida. Por conta de tanto pecado que tão de perto te rodeia, a palavra de Deus fala sobre isso. O pecado que tão de perto nos norteia, nos rodeia. Nós damos mais atenção ao pecado do que ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, está do nosso lado, querendo nos usar, querendo usar a tua boca, usar os teus olhos, usar o teu ouvido, usar as tuas pernas, usar a tua vida, usar a tua casa, usar o teu carro, usar o que você tem. Mas você não deixa. Mas nós não deixamos. Aí você vai orar. Aí você vai falar com Deus e vai enganar a si mesmo. Você vai fazer um sacrifício de tolo, achando que sem o Espírito Santo, que sem o selo do Espírito Santo, a tua oração vai se achegar a Deus, vai ter força para poder furar o bloqueio das potestades do ar. Que estão lá
nas regiões celestiais que estão lá, para poder impedir que as nossas orações cheguem até Deus. Uma das missões dos subalternos do diabo, uma das missões dos escravos do diabo, dos agentes do inferno, é impedir que as tuas orações se acheguem a Deus. Há uma batalha, e quando você tem o selo, irmão, mesmo tendo o selo do Espírito Santo, já é uma briga, já é uma luta para a tua oração chegar até Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que há batalha sendo travada nos céus, para que a tua oração se achegue a Deus, para que Deus também, que a resposta de Deus se achegue até você. Não basta só orar pedindo, você tem que orar para que a resposta se achegue, tenha força suficiente para se chegar até você. Existe uma guerra, uma batalha espiritual sendo travada num mundo invisível, no qual os teus olhos não podem enxergar. E sem o Espírito Santo é impossível. Ele representa o fogo. Olha aqui, vamos ver novamente. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e quanto eu desejaria que já estivesse aceso. Ou seja, eu vim preceder, lhes trazer o Espírito Santo. E quanto eu desejaria que ele já estivesse ardendo dentro de você. Não tem como, irmão, o Senhor nosso Deus resistir a uma pessoa que ora no Espírito. Não tem como o diabo impedir uma oração feita no fogo. O diabo não consegue segurar, ele não consegue parar uma oração imbuída, envolvida pelo fogo do Espírito. É muito importante. Olha só a importância do Espírito Santo, de adquirirmos o Espírito Santo na nossa vida. É como eu disse no início, não adianta você ler a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa, e não ter o fogo dentro de você, e não ter esse fogo, o Espírito Santo ardendo dentro de você, não vai haver revelação. E quantas pessoas têm tentado ler a Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira, nunca leu nem um capítulo inteiro, porque não tem força para ler. Ele começa a ler, e o fogo não arde dentro dele. Não tem a força do poder de Deus, que é o Espírito Santo, para ajudar ele a ler. E quando lê, não entende nada. Não consegue entender o que está escrito. De repente, uma Bíblia com uma tradução um pouquinho mais difícil, de uma leitura um pouquinho mais difícil, mais antiga, mais difícil de compreensão, aí fica pior ainda. Irmão, não basta só ir na igreja, não basta só falar que é evangélico, não basta só dizer que é crente, você tem que entender. Não adianta ir na igreja, falar que é de Deus, falar que é crente da boca para fora, porque você vai para o inferno. Você não vai para a glória só falando que é de Deus, só falando que é de Jesus. A palavra de Deus diz assim, ó, se esse povo que se chama pelo meu nome, não, eu sou povo de Deus. Esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar do seu mau caminho, eu os ouvirei do céu. Assim diz a palavra de Deus. Eu vos ouvirei do céu e sararei a sua terra. Quem está entendendo? É muito importante. Essa palavra é muito importante. O Espírito Santo, ele é importantíssimo, ele é indispensável. Ele é indispensável. É imprescindível na nossa vida o Espírito Santo. Não tem como você desejar fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como você ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como você continuar caminhando na casa de Deus, na caminhada com Cristo, estando dentro de uma casa de Deus. De repente você está dentro de uma igreja que é linda, que é maravilhosa. Que só de falar que você está nessa igreja, já os teus status já sobem lá em cima. Não adianta. Sem o Espírito Santo, vai ser uma caminhada de tolo. Para Deus, é como se você não existisse.
Do que adianta eu ser só mais um número em uma igreja de milhões de pessoas, se para Deus eu não represento ser nem um número? Porque se eu não reconheço o Espírito Santo, não tem como Deus me reconhecer também. Se eu não faço menção do Espírito Santo, não tem como Deus fazer menção do meu Espírito. Se eu não faço questão de aprender ou ser usado pelo Espírito Santo, Deus também não vai fazer questão de te conhecer, não. Para o mundo, para a igreja, para o ministério, você é um número. Mas para Deus você não é nada. Nós só passamos a ser alguma coisa para Deus quando realmente nós nos voltamos para o Espírito Santo. A palavra de Deus diz aqui que se vergonhar de mim, eu me envergonharei dele também. Só tem uma forma do homem não se envergonhar de Deus. Ele tendo o Espírito do próprio Deus em si. Eu não estou sendo duro demais, eu estou sendo realista. Eu estou falando a verdade. Eu estou te dando um choque de realidade. Eu te disse no início que era uma palavra muito importante. Eu te disse no início que Deus ia dar uma palavra que ia de encontro à sua necessidade. Eu te disse no início também que a ostra, para poder gerar uma pérola de grande valor, ela precisa ser machucada. De repente você está sendo machucada agora. Para que essa pérola, chamada Espírito Santo, seja gerada dentro de você. Amém? Vamos ao terceiro versículo, que também é muito importante. Vamos lá. Está lá. Olha que importante, gente. Paulo impôs as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Está lá em Atos 19:6. Atos 19:6 diz o seguinte: Paulo impôs as mãos sobre eles e sobre eles desceu o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. E o que quer dizer esse versículo? Através do Espírito Santo de Deus, que nos é dado e nos revela a palavra de Deus, está escrito. Ou seja, Paulo, impondo suas mãos sobre eles, e com autoridade ministrou a força do poder de Deus sobre as suas vidas. E eles ficaram cheios da presença de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Ou seja, Paulo, impondo suas mãos sobre eles, e com autoridade ministrou a força do poder de Deus sobre suas vidas. E eles ficaram cheios da presença de Deus. Não tem como eu falar em línguas e profetizar se eu não estiver cheio da presença de Deus. Tem como? Tem como alguém, presta atenção, gente, olha para mim, tem como alguém profetizar? Tem como alguém falar em línguas verdadeiramente? Tem como alguém fazer algo para Deus em espírito e em verdade se não estiver cheio do Espírito Santo? Não tem como. Tudo que Paulo fez, Paulo impôs as mãos sobre eles e sobre eles veio o Espírito Santo. E sobre eles veio o Espírito Santo. Ou seja, Paulo impôs as mãos sobre ele e com autoridade, através da força do poder de Deus, ministrou em suas vidas e eles ficaram cheios da presença de Deus. Irmão, não tem como. De repente você é aquela pessoa que até ora para os outros. Mas se você não estiver cheio do poder de Deus, da força do poder de Deus, se você não tiver em você mesmo a presença de Deus, você não vai. Você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada, você não vai chegar em lugar algum. A sua caminhada vai ser curta. Ou a sua caminhada vai ser muito curta, ou ela vai ser totalmente inútil. Porque Deus não vai conseguir te usar. Deus não vai conseguir tirar proveito nenhum disso. Que vantagem tem para Deus se Ele não pode tirar proveito da minha vida? E só tem um jeito de Deus conseguir tirar proveito
do meu trabalho, da minha vida, Ele me enchendo com o Teu Espírito. Para me fazer segundo a Sua vontade, não segundo a minha vontade, não segundo, entendeu? Digam graças a Deus. É muito importante que venhamos ter esse conhecimento. É muito importante que venhamos ter essa visão, esse entendimento. O Espírito Santo é algo indispensável, imprescindível em nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo. Paulo precisava do Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre eles, e sobre eles desceu o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, Paulo, impondo suas mãos sobre eles, com autoridade, ministrou a força do poder de Deus sobre as suas vidas, e ficaram cheios da presença de Deus. Conversa com seu pastor, conversa com seu líder, para que ele também venha impor suas mãos sobre você e você venha ser cheio da presença de Deus, cheio da força do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer. Assim diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz: sem mim nada podeis fazer, e sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo assim, imprescindível, extremamente necessário, não só para aqueles que fazem a obra de Deus, mas para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que é Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus, que opera tudo em todos. É Ele que opera tudo em todos. Do Espírito Santo é o planejar, do Espírito Santo é o executar. Sem o Espírito Santo nós não fazemos nada. O pastor precisa do Espírito Santo para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para revelar a palavra. E os membros que estão sentados, como vocês estão ouvindo a palavra de Deus aqui agora, mediante as vias online, também precisa do Espírito Santo para poder entender, para poder absorver, para poder compreender, para poder ser edificado, para que a palavra venha surtir realmente um efeito na sua vida. Como eu disse no início, falando sobre os dízimos e ofertas, sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue entender que realmente o trabalho, que realmente o agir, a pessoa que dizima, que oferta, ela não consegue fazer de uma forma que venha agradar a Deus, se não for pela fé, se não for com alegria, se não for pela benignidade. Tem pessoas que falam tanto mal dos dízimos, das ofertas, e até das pessoas que dizimam e ofertam. Chamam elas de tolas. E tantas coisas. Por quê, irmão? Se essas pessoas tivessem o Espírito Santo de Deus, elas iriam questionar o ato de dizimar e ofertar. Se essas pessoas tivessem o Espírito Santo de Deus, você acha que essas pessoas iriam criticar as pessoas que dizimam e ofertam em favor da obra de Deus? Ou o trabalho na igreja? Tem pessoas que criticam o trabalho da pregação online. Tem pessoas que criticam a igreja, tem pessoas que só criticam. Você acha que essas pessoas que criticam, que murmuram, têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas? Ah, mas elas estão na igreja. Ah, mas elas são diáconos. Ah, mas são obreiros. Ah, mas faz tempo que estão na casa de Deus. Não interessa. Eu posso estar 30 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos dentro da casa de Deus, mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, eu sempre vou fazer coisas que não condizem com Deus, com aqueles que têm o Espírito Santo de Deus.
Eu sempre vou agir de maneira e de forma contrária à ação do Espírito Santo de Deus, de forma contrária à força do poder de Deus. A força do poder de Deus vai em direção, está indo em direção para um caminho. E aqueles que não têm entendimento, estão indo na contramão, em sentido contrário. Enquanto a força do poder de Deus vai pela via direita, aqueles que não têm entendimento estão voltando pela via esquerda. Para vocês entenderem um pouquinho melhor. É sempre ao contrário. Analisa bem, irmãos. Aqueles que sempre estão murmurando contra a obra de Deus, seja em qualquer sentido que for, esses não têm o Espírito Santo de Deus. Esses nunca se preocuparam em ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esses nunca buscaram o Espírito Santo de Deus. Esses nunca se importaram com a força do poder de Deus. Pessoas que não se importam com a Santa Ceia. Pessoas que não se importam com um culto especial que é marcado de oração. Pessoas que fazem um compromisso de oração, mas não oram. Pessoas que não... O Espírito Santo está aí. E como vimos volta no segundo versículo, falando do fogo. Está lá em Lucas. Isso, Lucas. Lucas 12:49. Diz o seguinte: eu vim lançar fogo sobre a terra, e quanto eu desejaria que já estivesse aceso. Ou seja, eu vim preceder e lhes trazer o Espírito Santo. E quanto eu desejaria que ele já estivesse ardendo dentro de vocês. Irmão, esse é o desejo de Deus, esse é o desejo de Jesus para a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus venha arder na nossa vida, venha ter espaço em nossa vida, venha estar fazendo a diferença através da nossa vida. Porque Deus não pode usar uma pessoa que não tem o Espírito Santo, irmão. Você pode ver muitas pessoas aparentemente estando fazendo a obra de Deus, mas na verdade não é a obra de Deus. Tem muitos homens de Deus e até obreiros e até membros e até grandes homens de Deus aparentemente fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo as suas próprias obras. Fazer a obra de Deus é fazer pela vontade de Deus através do Espírito Santo, não se importando com o que vai ganhar ou o que vai deixar de ganhar. Fazer a obra de Deus é por amor, é acreditar que Deus está no controle, que Ele vai fazer. Quando Jesus dispensou, né? Ele enviou os discípulos dele de 2 em 2 para poder trabalhar. Ele falou assim: não leva nada, não leva comida, não leva isso, não leva nem 2 túnicas. Aonde vocês forem, a obra de Deus vai cuidar de vocês. Mas diz falando o quê? Não almeje ganhos, não almeje números. Almeje ser cheio do Espírito Santo, para que vocês venham fazer a obra. A palavra de Deus diz assim, que Jesus disse que aqueles que creem nele fariam as mesmas obras que ele fez e faziam obras maiores. Já vi grandes homens de Deus fazer obras muito maiores que de Jesus. Eu não estou falando uma coisa aqui que vai escandalizar, mas é verdade. O próprio Jesus disse que aquele que crê nele fariam obras maiores. Fariam mesmo. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos e meio. Durou 3 anos e meio e foi limitado. Porque Jesus era limitado de ir em certos lugares. Ele vivia fugindo, porque tentavam diretamente matar ele. Quantos aí têm a liberdade de pregar, já estão pregando há 20 anos, há 30 anos? Já ressuscitaram, já curaram, já fizeram sinais de maravilhas. Quantos homens, grandes homens de Deus, alguns ainda estão vivos, outros já partiram para a glória. Mas fizeram pela força do poder de Deus, fizeram porque eram cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja humilde. Que ele cresça,
que você diminua. Você quer ter a presença de Deus na tua vida? Seja sincero com Deus. Fale a verdade. Chega diante de Deus, Pai, eu sou pecador. Pai, eu sou isso ou aquilo, mas se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Eu quero melhorar. Eu quero ser alguém que realmente, meu Deus, vale a pena, Senhor, investir. Eu estou aqui. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que se for analisar, não podia nem estar pregando a palavra de Deus. Eu conheço pessoas, mas que são humildes, que reconhecem que Deus, Ele é mais em suas vidas. E conheço pessoas também, irmão, que tinha tudo para arrebentar, porque são pessoas que aparentemente se consagram, se isso, se aquilo, só que não se deixam usar por Deus. É meio que, como posso dizer? É meio desigual. Não é uma coisa lógica. Busquem o Espírito Santo de Deus. Busquem a presença de Deus cada vez mais forte em suas vidas, para que Ele possa te usar e fazer de você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Amém? Essa era a palavra que eu tinha essa manhã, em nome de Jesus, pela força do poder de Deus, do Espírito Santo. Espero que tudo que eu disse, usado pelo Espírito Santo de Deus, né, que não foi eu que disse, mas sim o Espírito Santo de Deus em mim, porque eu não tenho nada para dar para ninguém, possa ter trazido uma edificação muito maior à sua vida, venha te causar um despertar, venha causar um choque de realidade na sua vida, para que você venha entender o quanto o Espírito Santo de Deus é importante para você, para a tua igreja, para a sua casa, para a tua vida em si, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você neste momento, agradecendo a Deus pela palavra que Ele ministrou aos nossos corações nessa manhã. Amém? Onde você estiver, se essa palavra realmente falou o seu coração, mexeu com você, se realmente você foi alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder, pela força do poder de Deus, que é o Espírito Santo, curva sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus, e vamos orar a Deus mais uma vez, agradecendo. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, me usou para ministrar, meu Pai, a essas pessoas. Meu Deus, eu quero aqui confessar que essa palavra falou muito comigo. Essa palavra, meu Pai, mexeu muito com o meu coração. Meu Deus, eu ouvi cada palavra, meu Pai, e coloquei dentro do meu coração. Porque, meu Deus, mesmo sendo eu falando, eu sentia que era o Senhor dentro de mim falando. Então eram palavras que eu não tinha dentro de mim, mas o Senhor trouxe para mim, para a minha vida, para que fosse distribuída a essas pessoas. Meu Deus, muito obrigado. Eu te agradeço imensamente, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado a você que esteve com a gente até aqui, nos acompanhou, ouviu, né? Ao vivo, assistiu ao vivo, né? Acompanhou essa ministração da palavra de Deus por intermédio da força do poder de Deus. Muito obrigado pela tua companhia. Você que está assistindo essa pregação nessa época agora que você está, não sei, né, o dia que você está, se é de dia, se é de noite, se é de tarde, mas você está ouvindo. Se você está ouvindo é porque o Espírito Santo de Deus, a força do poder de Deus, fez você encontrar essa palavra para falar com você e edificar a sua vida. Muito obrigado
pela atenção. Muito obrigado a todos vocês. E à noite, logo mais à noite, às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez fazendo o culto da celebração. Estaremos aqui com mais uma palavra poderosa, advinda da força, trazida por intermédio da força do poder de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém?